Olá, aluno, aqui é o tutor Felipe. Hoje eu vou passar um vídeo aqui falando sobre o algoritmo em formato de fluxograma, que é uma das formas de representação que a gente pode fazer com o algoritmo. Então vamos lá. Então, só para começar aqui, o fluxograma, essa é a forma de representação feita a partir de figuras geométricas, as quais descrevem diferentes ações a serem realizadas durante a execução do algoritmo. Por serem utilizadas figuras geométricas, essa é a forma de representação considerada universal, né? Então, no caso que nem expliquei no primeiro vídeo que eu cheguei a fazer sobre lógica e programação, introdução, nele a gente explica de forma geométrica como vai ser o fluxo do nosso algoritmo em relação para que caminho ele vai acabar seguindo, tá? Que nesse exemplo que vocês estão vendo aqui de funcionamento de uma lâmpada, que foi que eu mostrei na anterior, eu vou explicar para vocês hoje quais os símbolos, para que serve, como funcionam os símbolos em relação a na hora que vocês forem criar o fluxograma de vocês. Vou explicar para que serve o símbolo de decisão, os terminais aqui. Aí depois eu vou mostrar como funciona a criação do fluxograma em si. Então, o primeiro símbolo que vocês estão vendo aqui, no início, que é chamado de início, fim ou terminal, todo fluxograma que vocês forem criarem, ele vai ter esse símbolo, certo? Só que vocês também podem encontrar nesse formato aqui com um retângulo meio arredondado, certo? Mas normalmente é mais recomendado vocês utilizarem dessa forma para não confundir, que eu vou explicar para vocês. Esse daqui é o melhor símbolo para vocês iniciarem o fluxograma de vocês. Todo fluxograma deve iniciar com esse símbolo, tá? Então ele vai ser o símbolo tanto para iniciar o fluxograma e terminar o fluxograma que vocês forem criar. Então, quando vocês virem esse símbolo aqui no início e no final, vocês já vão saber como é que vai terminar o algoritmo de vocês, de acordo com o desenho que vocês definiram. Então, o fluxograma deve conter apenas um início, porém, ele poderá ter mais de um fim, pois pode se dividir durante todo o processo, tá? Então, pode acontecer do seu fluxograma, ele vai ter somente uma entrada, mas no caso do resultado pode acontecer de ele ter várias saídas de resultado diferentes de acordo com o algoritmo que vocês forem criando. Aí o próximo símbolo. Esse símbolo aqui que vocês estão vendo, o símbolo de leitura ou entrada manual, tá? Vocês podem encontrar esses termos. Ele representa uma entrada do usuário, quando o programa fará uma leitura de uma informação digitada pelo usuário. Então, quando a gente for utilizar algum símbolo que o nosso algoritmo vai precisar que o usuário digite algum valor ou algo assim do gênero, a gente vai utilizar esse símbolo, como vocês estão vendo aqui. É um quadrilátero que só, como vocês podem ver, um lado aqui é um pouco maior que o outro. Então esse é o símbolo que a gente vai utilizar quando vocês forem digitar algum valor, que o usuário for digitar algum valor. O próximo símbolo que vocês estão vendo aqui, vocês podem encontrar por esses nomes, tá? Pode ser escrita, display, exibir ou saída, tá? Representa a informação a ser exibida com a saída de informação do algoritmo, no caso, tá? Então, no caso aqui, quando a gente for precisar exibir algum valor na nossa tela, o resultado do algoritmo, então a gente vai utilizar esse símbolo aqui. Fluxogramas é o que a gente chama de decisão, que é representado por esse losango. Ele divide a execução do fluxograma em dois caminhos, ou seja, normalmente quando eu falei para vocês, quando o algoritmo ele tem aquela parte do início, o fim, ele vai ter somente o início, mas ele pode ter vários finais diferentes, tá? E normalmente o que vai decidir esses caminhos diferentes é esse símbolo de decisão. O símbolo de decisão ele pode ser utilizado caso a resposta seja verdadeira ou falsa, tá? Então ele vai encontrar vários caminhos diferentes para o seu algoritmo. Então, se no caso ele tiver uma saída falsa, ele vai para um caminho. Se ele tiver um resultado verdadeiro, ele vai para um outro caminho até chegar no final do seu algoritmo, tá? E o símbolo mais importante que vocês vão ver aqui é o
tal do fluxo de dados ou a seta de fluxo, tá? Que no caso, como vocês podem ver, vai ser essa seta que vai representar o caminho que ele vai seguir no fluxograma, tá? E como exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui um fluxograma, que como vocês podem ver aqui embaixo, ele vai representar um fluxograma que vai fazer a média de 3 notas. E como é que ele vai funcionar esse fluxograma? Como vocês acabaram de ver, sempre é importante que vocês nomeiem também sempre coloquem alguma informação dentro dos símbolos que vocês forem trabalhar, para vocês saberem qual o rumo que ele está tendo. E no caso, então aqui vai ter uma representação de um fluxograma que vai fazer a média de 3 notas para algum usuário. Então, como vocês podem ver, o primeiro símbolo que vocês vão ver aqui, e tanto o final, eles estão sendo utilizados o símbolo de terminal, que também vocês vão perceber que eles sempre vão ter um símbolo de fluxo de dados, tá? Informando qual o caminho que eles vão percorrer em todo o fluxograma. Só que olha só, toda vez que vocês verem que tem esse símbolo aqui, que é o que a gente chama de display, e esse outro símbolo aqui que é a entrada, né? A entrada do manual de dados, como é que vai funcionar? Então vamos imaginar que o usuário está mexendo no programa, e esse programa aqui está exibindo para a tela, ó. Então como ele é saída, é o que está sendo exibido para o usuário. Então vamos imaginar assim, informe a primeira nota, então vai aparecer na tela da pessoa, para você digitar a primeira nota, ou o usuário que estiver mexendo com o sisteminha lá, e ele deve digitar a nota 1. Então primeiro aparece essa tela, e depois ele vai para o próximo fluxo. Digitar a nota 1. Então, no caso aqui, vocês vão digitar um número, ele vai aparecer esses símbolos aqui de display e o de entrada de dados. Então o display ele vai estar informando sempre o que vai aparecer na tela do usuário. Que nem, por exemplo, informe a primeira nota. Então essa primeira nota aqui é que vai aparecer para o usuário na hora de digitar. Aí depois, qual vai ser o próximo passo? Você vai digitar aqui um valor, próximo passo, então você vai digitar um valor que vai representar esse nota 1, que no caso vai ter que ser um número numérico, né? Que no caso vocês viram lá que tem, vocês vão ver que no caso tem os tipos de variáveis, né? Os dados que vocês devem preencher, só que no caso vocês vão digitar um número, por exemplo 10, tá? Então digitei 10 aqui, aí ele vai para a próxima etapa, vai ser exibida uma nova mensagem na tela, informe a segunda nota, e essa segunda nota aqui, depois que foi exibida, vai para a segunda etapa. A próxima etapa que é para você digitar a segunda nota. Então você vai digitar, por exemplo, o número 5. Então o nota 1 ele vai estar sendo representado por 10 e o nota 2 representado por 5. E por aí vai, até chegar... vocês vão perceber que vai chegar um símbolo de display chamado informe a terceira nota. Então vai ser exibida essa mensagem depois que você digitar na segunda nota. E vocês vão digitar a terceira nota. Por exemplo, um 7 da mensagem, informe a terceira nota, e depois vocês vão ter que digitar um valor que vai representar a nota 3, então vamos imaginar que eu digitei o 7. Aí vocês vão perceber que esse símbolo aqui, vocês vão perceber que vai ter, depois de digitar a terceira nota, vai aparecer vai aparecer um símbolo aqui, de processamento, que dentro dele vai ter uma variável chamada média, que no caso ele vai receber, por exemplo, aqui essa fórmula que vocês estão vendo aqui para fazer o cálculo de média, de pegar a nota 1, somar com a nota 2, a nota 3 e depois dividir pela quantidade de notas que possui aqui, que no caso está 3. Então, no caso, como vocês podem ver aqui, depois que dá tudo isso daqui, o que ele vai fazer? Esse símbolo de saída, né? O símbolo de saída quer dizer o quê? Que ele vai mostrar esse resultado em tela para o usuário, que vai ser a nossa média. O símbolo de fim. Então depois vocês vão perceber que a média ele vai ser a saída do resultado final do nosso algoritmo, e vocês vão perceber que a seta ele vai para o terminal chamado fim, encerrando o nosso fluxograma. Tá, então ele tem essa funcionalidade, então ele vai exibir as mensagens assim, informa a primeira nota, segunda nota, terceira nota, sempre antes de vocês digitarem quais os valores que vai representar aquela nota, que no caso pode ser a nota 1, nota 2, nota 3, para depois ser feita a média e depois ser exibido o resultado em tela. Ok?
Agora eu tô com outro exemplo de fluxograma que também vai fazer o cálculo de média, só que no caso ele tem um acréscimo, né, em relação a quê? Para verificar se o aluno está aprovado ou aprovado de acordo com a média que ele tiver das notas que ele possui. Então, como vocês podem ver, ele vai seguir o mesmo raciocínio, tá? Temos aqui o novo fluxograma que, como vocês podem perceber, a diferença que tem em relação a ele é somente o final para vocês verificarem se o aluno agora está reprovado ou aprovado depois que a gente verificar no média dele. Como vocês podem perceber, vai continuar a mesma coisa, então ele tem um início, então vai ter a mensagem que vai mostrar para o usuário para ele informar a primeira nota e digitar um valor, informar a segunda nota e digitar um valor, informar a terceira nota e digitar um valor. Aí vai fazer a média, vai exibir essa média. O que vai acontecer depois? Como vocês podem perceber, esse símbolo aqui que é o símbolo de decisão, que ele vai escolher um caminho, se ele vai ser verdadeiro ou se ele vai ser falso. Tá? Que no caso ele está verificando ali. Se no caso a média for maior ou igual a 7, se no caso a média que aparecer aqui, por exemplo, deu 7 ou maior, a média desse display for maior ou igual a 7, o que vai acontecer? Se ele for maior ou igual a 7, ele vai para a parte do sim, que é uma resposta verdadeira, e vai exibir a mensagem para o usuário como aprovado, e depois vai vir para o terminal e encerrar o fluxograma. Ou, se no caso a média, resultado dessa média que foi exibida for menor ou igual a 7, o que vai acontecer? Então o resultado não é verdadeiro, então ele vai vir para o não e vai aparecer como reprovado. E caso reprovado, ele vai para o final do fluxograma também. Pessoal, como vocês podem ver aqui, o terminal, tanto o reprovado e o aprovado, eles estão vindo sempre para o mesmo terminal, tá? Se vocês depender, como você pode perceber, tanto o reprovado e o aprovado está indo também para o último terminal chamado fim. Mas também pode acontecer de você, por exemplo, ver alguns exemplos desse terminal, por exemplo, o reprovado para esse terminal, e tem um outro terminal aqui para o aprovado vir aqui terminar esse valor. Tá? Se no caso ele tivesse uma resposta diferente, alguma coisa assim do tipo. Mas como coube tudo aqui, vocês também podem utilizar o mesmo símbolo de fim, já que ele vai ter o mesmo final, vocês podem utilizar aqui também. Então, tanto reprovado ou aprovado, ele vai vir aqui e finaliza o algoritmo. Mas também estaria correto se tivesse um terminal somente para o reprovado e também somente para o aprovado. Só que como vocês perceberam aqui vocês vão perceber que ele vai economizar imagens, né? Recurso aqui para vocês desenharem mais fácil o fluxograma de vocês. Então, um terminal só com final tanto para o reprovado e aprovado, mas também poderia ter um terminal tanto só para o reprovado e um terminal somente para o aprovado aqui também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até uma próxima. E vamos para o próximo.